Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre a desinformação na crise climática no Rio Grande do Sul. As fortes enchentes que atingiram o estado desde o final do mês de abril afetaram mais de 450 cidades e deixaram pelo menos 600 mil pessoas desabrigadas, além de centenas de mortos e desaparecidos. A gestão da crise tem sido prejudicada pelas informações falsas que são compartilhadas na internet. Para nos ajudar a entender os impactos da desinformação, convidamos a jornalista Aline Rosso. Obrigada pela presença, Aline, e pela disposição em conversar com a gente. Obrigada a você, Gabriele, por me convidar e por a gente discutir um tema tão importante como a desinformação na crise climática do Rio Grande do Sul. Aline, quais são os maiores riscos do compartilhamento em massa da desinformação em uma crise climática de grandes proporções como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Bom, a crise climática hoje no Rio Grande do Sul, eu elencaria 3 principais riscos que a desinformação está gerando no momento. A primeira frente deles é com relação ao povo atingido, ao povo que está desabrigado, ou ao povo que está precisando ainda de algum auxílio, ou até mesmo ser resgatado nesse momento. Então, quando esse pessoal que está na tragédia recebe alguma desinformação ou alguma informação errada ou descontextualizada, ele acaba se sentindo desamparado. Então, por exemplo, o pessoal não está deixando passar as doações, né? Que a gente teve uma fake news ali relacionada a isso. Quando o pessoal recebe essa desinformação e o pessoal está sendo atingido, começa a bater um desespero. E também começam a ser tomadas algumas decisões equivocadas, digamos assim. A gente sabe de muitas pessoas que estão ainda em regiões alagadas, né, que não deixam suas casas, que estão correndo risco de morte nesse momento ainda, e que não deixam suas casas porque estão recebendo desinformações, que, enfim, que pessoas estão roubando todas as casas, que está havendo maior violência, que não está havendo um patrulhamento nas regiões. Então, a gente tem um ponto aí de exemplo, eu colocaria esse, então a gente tem essa vertente, principalmente do povo atingido, tomar decisões erradas por conta da desinformação ou se sentir desamparado nesse momento. Um segundo risco que eu pontuo e que ele é duplo, é com relação ao pessoal que está na linha de frente da crise climática do Rio Grande do Sul nesse momento. Então, as equipes que estão buscando as pessoas, as equipes que estão fazendo a segurança nesse momento do local, ou o pessoal que está ajudando, aí eu pontuo não só pessoal do serviço público, quanto também o pessoal civil, né, o povo, digamos assim, que está ajudando. Esse pessoal, ele se vê muitas vezes desmotivado. Então, o risco aí que a gente tem na queda de ações, né, tanto das Forças Armadas, como do Estado e também do povo, com relação à crise climática. Então, o pessoal se sente desmotivado, o pessoal está muitos dias já ali, né, e não consegue ver o seu trabalho sendo reconhecido, não consegue ver os números de fato e se vê desmotivado. E o terceiro e principal ponto é a descredibilidade nas instituições que a gente tem. Então, conforme vai rodando essa desinformação, e essa desinformação ela tem sim um quê político, né? Antes de tudo, a gente tem que pensar que todas as nossas ações elas são sim ações políticas, e a desinformação que está correndo ela tem um cunho político, e esse cunho político é de descredibilizar de certa forma as instituições, né? Descredibilizando as instituições, a gente vê aí que por mais que elas façam alguma coisa ou que seja a melhor decisão a ser tomada, ela não tem a credibilidade com o público. Nos últimos anos, especialmente durante a pandemia da Covid-19, a gente acompanhou os grandes prejuízos que a desinformação científica pode causar. Na sua avaliação, por que a pauta ambiental e das mudanças climáticas são alvo tão evidente da desinformação e do negacionismo? As questões ambientais elas estão extremamente ligadas a interesses de capitais, né? Seja eles do capital estrangeiro, seja eles de agronegócio, da indústria também brasileira. Então, a gente tem um forte interesse nas questões ambientais no Brasil, né? Então, a gente vê a nossa riqueza ambiental aí
sempre como moeda de troca em algumas questões. Então, por exemplo, quando a gente abre brechas nas questões ambientais ou fecha brechas, isso impacta de forma direta, né, interesses do capital. Então, a gente tem essa questão do negacionismo com a crise climática é também relacionada ao capital. Por quê? Porque quando a gente parte da ideia de restrições ambientais, a gente vê que muitas pessoas que estão ligadas a interesses econômicos, organizações, se dão um passo atrás, né, com relação a isso. Então, a gente já tem muitas pesquisas pontuadas, por exemplo, que as áreas de maior preservação são as áreas de reserva indígena. E quando o pessoal vê que vai ter um espaço reservado para reserva indígena, eles já dão um pé atrás porque eles sabem que ali eles não vão ter brecha, que eles não vão conseguir, de fato, fazer um uso de forma capitalista para a região. Então, esse é o principal ponto. Então, o negacionismo e a desinformação, ela vem atrelada por interesses de capitais quando a gente coloca a crise climática, né? Haja vista algumas tentativas que a gente tem aqui no Brasil de tentar fechar o cerco, né, com relação à exploração tanto da mata, que ainda nós temos, quanto a algumas outras questões, a gente vê que, pelo contrário, o pessoal ainda abre brecha e não pensa ainda em alternativas para se contrapor aos menores efeitos aí que a crise climática poderia trazer ao Brasil. Durante a crise climática do Rio Grande do Sul, foram noticiados vários casos de hostilidade contra os jornalistas. Na sua avaliação, quais os prejuízos que o ataque à imprensa pode ter no combate à desinformação? Bom, a gente percebe que os meios de comunicação já vêm sendo descredibilizados há algum tempo aqui no Brasil, né? Então, essa aí é importante a gente pontuar que é uma tentativa e é feita muitas vezes em regimes autoritários ou antes de regimes autoritários serem instituídos em diversos países aí ao longo da história a gente tem visto isso. O principal risco é que hoje os meios de comunicação, e eu falo aqui não só nos meios de comunicação tradicionais, mas outros meios e também a comunicação institucional, são uma das principais fontes profissionais que a gente tem hoje aqui no Brasil. E isso, por que é tão importante, né, falar em profissionais da comunicação? Porque quando a gente retoma lá a ideia das redes sociais, a gente tem produtores e a gente tem consumidores de informação atuando e produzindo também. Quando a gente tem uma profissionalização, a gente não aprende, né, só técnicas, a gente aprende também uma educação humanística, questões de éticas, enfim, que nos fazem pensar do porquê é importante checar a informação, rechecar, né, e trazer uma informação de qualidade para o público. Então, quando a gente descredibiliza esses meios, a gente também está descredibilizando os profissionais todos da comunicação. E aí a gente diz o seguinte, de certa forma, olha, não importa o que ele está falando. Ele é formado em jornalismo, mas não importa o que ele está falando. Importa que foi me enviado pelo WhatsApp e não foi checado. E aí a gente toma parte e pode acreditar em tudo que vê, né? Então, um dos riscos principais é esse, e um dos riscos principais está no ataque à democracia. Porque quando a gente descredibiliza os meios de comunicação e os profissionais de comunicação como um todo, aqui eu gosto de pontuar também a ideia da comunicação institucional, que muitas vezes é uma comunicação credível e tem sido feita de uma forma com qualidade, a gente descredibiliza também os fiscalizadores do governo. Então, a gente fica à mercê dos regimes autoritários. Então, tudo aquilo que é me imposto, eu parto da ideia que é verídico, né? Então, aí a gente tem um dos principais riscos aí a esses ataques aos profissionais de comunicação. E o que pode ser feito para minimizar os prejuízos da desinformação e o risco de golpes durante a crise climática do Rio Grande do Sul? Bom, algumas questões que já vêm sendo pontuadas
desde quando a gente começa a falar de desinformação. Então, sempre checar, né, da onde vieram essas informações, se chegou algum conteúdo para você sem fonte, desconfie, né, parta da ideia que você tem que ter acesso à fonte desse conteúdo. Entenda que muitas vezes o conteúdo que ele vem, ele é verídico, mas ele está descontextualizado, né, ele está utilizado de alguns termos aí diferentes, então busque, recheque, até que você, né, como consumidor da informação, vá fazer a rechecagem desse conteúdo também. Entenda que muitas vezes o pessoal já coloca alguns sites que são importantes à busca da informação, que são credíveis, né? Então uma coisa que é importante pontuar aqui, a gente acompanhou o Jornal Nacional indo até o Rio Grande do Sul. Teve um dos maiores alcances aí na última semana, né, de audiência. Então, por mais que tenham ataques, né, aos jornalistas, eles ainda foram lá, fizeram a sua apuração em loco e sempre, em todas as edições do Jornal Nacional lá no Rio Grande do Sul, eles colocavam muito bem, doe para fulano, ou veja os sites tal e tal. Então, e o governo federal também, o governo do Rio Grande do Sul, ele vem pontuando quais os endereços para doações, e eu sou um pouco cética, né, com relação a isso, e eu busco sempre informações mais institucionais. Então, por exemplo, se o Correios é que está recebendo a doação, eu vou preferir fazer a doação nos Correios e não fazer uma doação que um terceiro está fazendo determinada ação para o Rio Grande do Sul. Então, eu sou um pouco mais cética, partindo da ideia que as instituições é que vão fazer o repasse de forma mais correta para o pessoal. Muito obrigada pela entrevista, Aline. E encerra aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.